do município de Bandeirantes. Convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Consulto o vereador Rafael Cirico Gomes Chaves, primeiro secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos da 27ª sessão ordinária de 2020. Em leitura o expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste pelos meios de comunicação, pauta para a 27ª sessão ordinária de 2020, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura, Bandeirantes, 14 de setembro de 2020. Expedientes do dia recebido do Poder Executivo. Nós temos o ofício 530 de 2020, encaminhando o projeto de lei 264 de 2020, solicitando que seja votado em sessões extraordinárias. Senhor presidente, encaminhar as comissões. O ofício 531 de 2020, encaminhando respostas a edil Mônica Aparecida Tavares Moscado sobre o funcionamento da Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes, a Santa Casa. Senhora vereadora, recebemos em primeiro de o ofício onde Vossa Excelência manifesta sua preocupação quanto ao assunto que diz respeito ao funcionamento da Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes, a Santa Casa. Não obstante a importância de tão justa preocupação, cumpre-nos informar que o assunto em tela diz respeito exclusivamente à Santa Casa e sua diretoria, embora a mesma receba subvenções para o seu funcionamento das três esferas, governo federal, estadual e municipal. Não cabe a nós, gestores do Sistema Único de Saúde, a nível municipal, interferir na gestão da área de recursos humanos daquela unidade hospitalar, no que diz respeito à indicação deste ou daquele profissional que deva ali prestar serviços. Entendemos justa a manifestação da sociedade civil organizada contra a indicação do retorno do profissional de saúde para atuar junto à entidade, mas não é papel do poder municipal público interceder em assuntos que não sejam da administração pública municipal diretamente, como é o caso. Instante em salientar que a direção daquela entidade beneficente deve ter colocado outro profissional para prestar serviço àqueles que necessitam. Por fim, entendemos que existe sim um canal de comunicação onde os 2.240 subscritores do abaixo-assinado, encabeçados pelos senhores Reginaldo dos Santos Simões e Vicente Paula de Almeida, devem dirigir sua reivindicação, que seria ao Conselho Diretor daquela entidade, composto pelos senhores Roberto Castanho, Clóvis dos Santos, Sérgio Mendes Vilela, José Aparecido Martins, José Reginaldo Portugal e a senhora Maria Regina Lima Pivoto e Eulália Ferreira da Silva, a cada um desses integrantes do colegiado diretor, a fim de apresentarem a reivindicação em epígrafe. Sem outro particular, renovamos os votos de apreço e distinta consideração. Assina Maria, não estou conseguindo ler o nome dela aqui. Maria Regina Pivoto. Senhor presidente, nós temos também o ofício 533 de 2020, encaminhando respostas ao ofício número 15
de autoria da edil Mônica Aparecida Tavares Moscado. Ofício 533. Vereador, em atenção ao seu ofício número 15 de 2020, onde Vossa Excelência nos encaminha cópia do mesmo, o qual foi endereçado ao excelentíssimo presidente dessa egrégia Casa de Leis, entendemos ser necessário algum esclarecimento quanto a pejorativas colocações feitas à atual administração. Em nenhum momento ao longo dos anos não houve descaso por parte dessa administração no que diz respeito à limpeza, aparência e pouco zelo com o patrimônio público. É fácil para aqueles que têm o estilingue nas mãos direcionar as pedras para aqueles que se tornam transitoriamente ocupantes de cargos eletivos da administração municipal. A retórica sempre é oportuna aos que delas utilizam, ainda mais em um ano eleitoral. A forte tempestade que atingiu nosso município e que causou todo o tipo de transtorno, sem dúvidas, ocasionou um acúmulo de entulhos em toda a extensão do nosso território, tanto urbano quanto rural. E graças à disposição de nossos valorosos servidores públicos de vários setores da administração pública municipal, promovemos um mutirão de limpeza que ainda perdura até o presente momento. Dado a magnitude das tempestades que assolou alguns pontos de nossa Bandeirantes, e sempre com o bom e racional uso dos recursos públicos para tal finalidade, a solicitação de Vossa Excelência de limpeza em caráter de urgente torna-se redundante ante ao serviço executado pela equipe que incessantemente trabalhou desde as horas que sucederam a tempestade no dia 19 de agosto de 2020. Foram dias de muito empenho de todos, que até mesmo num gesto de fazer o bem se vier a quem, as famílias diretamente atingidas, buscando amenizar o momento em que viveram, pois as chuvas continuaram a cair naquela semana, gerando transtorno para todos. Quanto ao restante, as secretarias municipais envolvidas acionaram as empresas de internet, telefonia e energia, embora as mesmas já estavam atuando desde momentos posteriores à tempestade. Seu outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar nosso protesto de autoestima e distinta consideração. Assina o prefeito Lino. Ofício 534/2020, caminhando resposta ao requerimento número 095/2020, de autoria do edil Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, em atenção ao ofício 155, onde Vossa Excelência nos encaminha o requerimento número 095/2020, apresentado pelo ilustre vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, o qual foi aprovado por unanimidade, onde o nobre edil requer a ampliação da ponte que liga os bairros Jardim União com o Primavera e na rua Ives de Souza, saída para a Pedreira Municipal. Sem dúvida, o assunto em tela merece toda a atenção. E desde já agradecemos a indicação do excelentíssimo vereador Luiz César. Ao longo das décadas, aquela ponte que existe em seu atual formato, até mesmo antes da pavimentação daquela via, sem dúvida, o crescimento do nosso perímetro urbano no sentido oeste, com o surgimento de inúmeros conjuntos habitacionais, trazem dificuldades para o tráfego de veículos por aquela via na passagem pela ponte ali existente. Informa o nobre vereador Luiz César e dignos pares que determinamos a Secretaria de Obras para que se proceda aos estudos necessários, bem como a elaboração de projetos que vise a construção de uma nova ponte e não a ampliação daquela existente. Existem outras demandas em andamento junto à Secretaria de Obras, mas o assunto em epígrafe será tratado com a devida atenção. Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Assina o prefeito Lino Martins. Ofício 535/2020, solicitando, senhor presidente, as dependências da Câmara Municipal para a realização de audiência pública
no dia 25 de setembro, a partir das 16 horas, objetivando avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2020. Também o ofício do senhor prefeito Lino Martins, o ofício 537 de 2020, encaminhando o projeto de lei 265 de 2020, 266, 267, 268, solicitando, senhor presidente, que seja votado em sessões extraordinárias, encaminhar às comissões. E o ofício 538 de 2020, pedindo a retirada do projeto de lei 254 de 2020, cuja súmula dispõe sobre a desafetação da área pública em uso comum e autoriza a alienação para uso de habitação de interesse social e da outras providências. Recebidos do Poder Legislativo, projeto de lei número 020/2020 do Legislativo de autoria de Mônica Aparecida Tavares Moscado, súmula da denominação à via pública na Vila IBC nessa cidade. Projeto de lei número 021 de 2020 do Legislativo de autoria de Manuel Afonso Pirola Vieira, que tem como súmula: institui o sistema de que determine aos órgãos competentes a penalização aos cidadãos que forem flagelados dispensando lixos em qualquer espécie de via pública. Aí nós temos o requerimento 099/2020, de autoria de Carlos Roberto Ferreira Bastos, destinatário prefeito municipal. Assunto: requer informações sobre o planejamento da execução das emendas impositivas do vereador incluídas na lei orçamentária para execução neste ano de 2020. Requerimento 101 de 2020, de Luiz César Teodoro Ribeiro. Tem destinatário prefeito municipal. Assunto: requer a implantação da ciclovia de lazer de 9 km, marginando a rodovia PR-159, Tissuneto Matsubara. Requerimento 102 de 2020, de autoria de Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onoff e José Carlos Martins. Destinatário prefeito municipal. Assunto: requer que seja feito o asfalto na entrada do conjunto habitacional e o kit Matida, nas ruas Flávio Sioff, Rua Caiu o Sui, e a pintura nessas de faixas de pedestres nessas ruas que dão acesso à rodovia BR-369, tanto que faz a limpeza das galerias pluviais e colocação de grades de ferro nas bocas de lobo dessas duas ruas citadas. Requerimento 103 de 2020, de autoria de Carlos Roberto Ferreira Bastos, destinatário prefeito municipal e Ministério Público. Assunto: requer que se providencie documentos diversos elencados referentes a contratos e convênios celebrados de Misericórdia Bandeirantes. Requerimento 104 de 2020, de autoria dos vereadores Manuel Afonso Pirola Vieira, Daniel Gustavo Silva, Elson Ramalho Mata, Rafael Cirio Gomes Chaves e Mônica Aparecida Tavares Moscado, tem como destinatário o prefeito municipal. Assunto: requer contratação de fiscais para que seja feita a fiscalização de várias áreas de serviços do município. Parecer jurídico número 37 de 2020, elaborado pelo advogado dessa Casa de Leis, em resposta ao requerimento da empresa de empreendimento de participação Morro dos Anjos para ciência. Eu acho que só passar para o Robertinho fazer. Parecer jurídico número 37/2020. Assunto: requerimento apresentado pela empresa SM Empreendimentos e Participações Limitada Morro dos Anjos, solicitando isenções de impostos municipais, obras de terraplanagem e outros benefícios em serviços e dispensa de exigências legais da Lei Complementar Municipal número 45/2020. Interessado o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes e demais vereadores. Fundamentação. Inicialmente deve-se salientar que a presente manifestação toma por base o questionamento específico indicado acima.
À luz do artigo 131, Constituição Federal de 1988, o artigo 11 da Lei Complementar número 73 de 1993, incumbe ao procurador prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito do Poder Executivo ou Legislativo municipais, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. Outro sim, o parecer é meramente opinativo, de caráter técnico auxiliar, não vinculando o interessado a seguir a lume as diretrizes veiculadas, tendo apenas uma função de orientação. Pois bem, o artigo 2º da Constituição Federal consagrou a clássica tripartição de poderes no Estado brasileiro, nos seguintes termos, abre aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecha aspas. Respeitando a simetria constitucional, a Lei Orgânica do Município de Bandeirantes, o qual não possui poder judiciário por determinação constitucional, assim dispôs. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Não há necessidade de maiores divagações a respeito da separação dos poderes, independência e harmonia, freios e contrapesos, etc. Conceitos que os vereadores interessados já conhecem, sendo oportuno destacar tão somente que compete ao Poder Executivo o exercício da função executiva, pela qual, abre aspas, resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis. Não se limita à simples execução das leis, como às vezes se diz, comporta prerrogativas e nela entram todos os atos e fatos jurídicos que não têm um caráter geral e impessoal. Por isso, é cabível dizer que a função executiva se distingue em função de governo com atribuições políticas, colegislativas e de decisão. Não há dúvidas que o requerimento submetido a exame trata-se de uma situação concreta e individualizada, de uma empresa que pretende empreender no município e deseja obter benefícios fiscais e de incentivo. Desta forma, é a atribuição do Poder Executivo, no exercício de sua função mais básica, a análise da possibilidade de acatamento ou não das pretensões manifestadas pela requerente, nada podendo ser feito por esse legislativo a respeito, senão fiscalizar e zelar para que seja respeitada a legislação vigente no caso concreto. Conclusão. Isto posto, com base na fundamentação acima, o parecer é pela impossibilidade de análise do requerimento apresentado por falta de competência ao Poder Legislativo para tanto, ex vi do disposto do artigo 2º da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. É o parecer que submeto à apreciação do solicitante. Bandeirantes, 27 de agosto de 2020, Renan Borges de Medeiros, OAB Paraná, 65049, advogado da Câmara Municipal de Bandeirantes, portaria 17/2019. Também recebido diversos, temos o ofício 36/2020, que foi recebido do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, do município de Bandeirantes, em resposta ao requerimento 1 e o requerimento 81 desta Casa de Leis. Ofício 36/2020, Câmara Municipal de Bandeirantes, requerimento ofício 101/2020, requerimento 81/2020. SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 75 624 478/1000 ao contrário, -91, com sede na Avenida Comendador Luiz Beneguel, número 992, Bandeirantes, Paraná, através do seu diretor,
vem prestar esclarecimentos de acordo com o requerimento em ofício 101/2020 e requerimento 81/2020 da Câmara Municipal de Bandeirantes. Item A. Esclarecimento sobre a evolução de conta crédito tributários a receber, haja vista que no ano de 2016 o saldo da referida conta estava zerado e no ano de 2017 passa a ser de R$ 968.435,04. No ano de 2018 o saldo é de R$ 1.986.699,95. E no ano de 2018, R$ 2.579.475,72, ou seja, uma evolução de 166,36%. Em relação aos créditos a receber até o exercício de 2016, as receitas orçamentárias desta autarquia eram somente reconhecidas pelo regime de caixa, ou seja, seus registros atendiam somente às demandas de informações da execução orçamentária, atendendo ao que dispõe o artigo 35 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 35. Pertence ao exercício financeiro. Inciso 1. As receitas nele arrecadadas. O 2. As despesas nele legalmente empenhadas. A partir de 2017, a contadoria dessa autarquia, no intuito de demonstrar uma contabilidade voltada para uma gestão mais eficiente e gerencial, passou a reconhecer as receitas não só de forma que atendesse o regime orçamentário, mas também o regime contábil, uma vez que a citada lei, ao abordar o tema da contabilidade, exige a colocação em evidência de toda a variação patrimonial, para exemplificar, avoco o artigo 83 e 89 da supracitada lei. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. O artigo 89, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Assim, vemos que a lei determina que as variações patrimoniais devem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária. Com isso, a contabilidade pode trazer com maior clareza dados que não eram preenchidos anteriormente, tais como a evolução da conta, demonstrando os valores a receber. Necessário esclarecer que o aumento ano a ano do crédito tributário demonstra a inadimplência dos usuários do serviço perante a autarquia, salientando que a inadimplência sempre existiu, porém não era evidenciada. Ocorre que, com a falta de evidência de um problema, ele torna-se invisível. Veja bem, o problema não some, ele apenas não é visto, e isso faz com que ninguém busque solucioná-lo. Agora, com a colocação da inadimplência em evidência, passamos a buscar vários meios para melhorar esses problemas e podemos, inclusive, observar a eficácia de cada meio utilizado. Item B. Esclarecer a evolução da dívida ativa no ano de 2017. Possuía saldo de R$ 581.588,95 e no mês de abril de 2020 passou a ter R$ 1.003.205,58, ou seja, praticamente 100% de aumento. Quanto à evolução da conta dívida ativa, o aumento ocorreu tendo em vista a necessidade desta autarquia de buscar a quitação dos débitos dos usuários através de execuções fiscais, as quais esta autarquia vem realizando no intuito de receber faturas vencidas há mais de um ano. Neste contexto, necessário esclarecer que, no momento da inscrição da certidão de dívida ativa, os valores de crédito a receber são creditados da conta créditos tributários a receber e debitados na conta dívida ativa. Realizado. Este trâmite é encaminhado à CDA, a qual é título executivo,
para que a Procuradoria da Autarquia possa ajuizar as supracitadas execuções. Item C. Analisando o quadro abaixo da conta crédito tributária a receber, seria correto afirmar que os projetos de lei dos refis aprovados por essa Casa não têm surtido efeito? Em um primeiro momento necessário, ressaltar que a Colém da Câmara Municipal de Bandeirantes vem votando anualmente, nesses últimos 5 anos, lei de refis, dando incentivo a contribuintes que têm impostos e taxas pendentes, como bem explanado no item 3 do requerimento 81/2020. Neste contexto, esclarecemos que a natureza jurídica da cobrança de água e esgoto é de tarifa, e tendo em vista que tarifa não é um tributo, os usuários do SAAI não foram beneficiados com todas as leis de refis que incentivavam os contribuintes a pagar as suas dívidas. Dessa forma, no intuito de incentivar também os usuários do SAAI, além dos contribuintes, esta respeitável Câmara sancionou uma lei de refis direcionada ao SAAI, a Lei Municipal 3.691 de 2017, aprovada em 12 de junho de 2017, a qual instituiu o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2017 para a Autarquia Municipal de Bandeirantes. No entanto, infelizmente, o refis não surtiu o efeito desejado, uma vez que a grande maioria dos inadimplentes sequer procuraram o SAAI para pagar ou parcelar suas dívidas com benefícios outorgados pela supracitada lei. E dos poucos que buscaram o SAAI e aderiram ao refis, a grande maioria não pagou as parcelas, encontrando-se inadimplentes com a autarquia até hoje. Nesta senda, percebe-se a grande importância do corte por inadimplência, haja vista que, se não houve o corte, muitas pessoas deixam de pagar suas tarifas, acumulando-as em valores insustentáveis, mesmo com incentivo dado pelo refis. D. A conta contábil. Adiantamento concedido a pessoal no ano de 2016 tinha o seu saldo zero. Em 2017 passa a ter o saldo de R$15.000. No ano de 2018, saldo de R$23.101,32. E fecha o exercício de 2019 com um saldo de R$64.530,31. Sim, é o que consta. E esclarecer o que seriam esses valores concedidos, se é um adiantamento mensal, o popular vale, o qual deveria ter sido baixado, descontado, com o pagamento no final do mês, com a folha de pagamento, ou se é algum empréstimo pessoal com descontos parcelados. O adiantamento concedido a pessoal refere-se a adiantamento de férias. F. Informar lista de servidores que solicitaram referido adiantamento, informando o valor total solicitado, número de parcelas a serem descontados e quem deferiu e ou autorizou tal procedimento, e se há ato normativo. Em relação à lista de servidores, deixo de apresentar, tendo em vista ser uma informação pessoal, devidamente protegida pelo artigo 31 da Lei da Transparência, com o intuito de não expor os servidores à situação vexatória por ter precisado pedir pelo adiantamento. No que tange ao valor solicitado, é o valor que consta no balanço patrimonial da autarquia, conforme o item D do requerimento 81/2020. Em relação ao número de parcelas a ser descontado, ratifique que o adiantamento concedido é referente a férias, e com isso o desconto decorre de acordo com as férias do servidor. Por fim, no que se refere ao deferimento, autorização, procedimento e ato normativo, informo que tal prática sempre foi realizada no SAAI, e com isso, nesta gestão, infelizmente não questionamos o que vinha sendo feito há tanto tempo, achando que havia embasamento legal.
Necessário esclarecer que nunca passou pela cabeça da gestão questionar tal prática. E por isso mesmo passamos a incluir o valor do adiantamento no ativo circulante do balanço patrimonial, achando que estávamos cumprindo com o dever da transparência normalmente. Nesse contexto, após o requerimento 81/2020, procuramos a base legal e percebemos que era mera prática administrativa. Desta forma, estamos buscando a quitação total de todos os adiantamentos, os quais não serão mais concedidos, tendo em vista que nos atentamos para tal falha. Assim, agradecemos aos nobres colegas por nos ajudar a melhor gerir esta autarquia com base nos princípios administrativos. G. Informar se os valores vêm sendo descontados mensalmente, haja vista que o saldo só tem aumentado ao longo dos anos. Considerando que o adiantamento é referente às férias, o desconto é realizado de acordo com as férias do servidor. H. Seria importante a realização de audiência pública por parte da equipe técnica e diretoria da autarquia para a prestação de contas detalhadas na situação financeira, patrimonial e orçamentária? Concordamos com esta Câmara e acreditamos que uma audiência pública em separado é muito benéfico para que esta autarquia possa explanar sobre seus problemas e soluções a serem tomadas. Carlos Elias Toste, diretor do SAAI de Bandeirantes, Paraná. Senhor presidente, obrigado, Robertinho, pela leitura. Também recebido, nós temos um convite recebido do SAAI, convidando para a reunião virtual no dia 15 de setembro de 2020, a partir das 19 horas, para tratar de assuntos relacionados à regulação dos servidores públicos de saneamento e eleição do Conselho de Regulamentação. Ordem do dia. Matérias em discussão e votação única. Nós temos a ata eletrônica. Ata eletrônica da sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2020. Requerimentos. Nós temos a moção de aplauso, feita pelo Manuel Afonso Pirola Vieira. E também os requerimentos 96, 97, requerimento 100. E os requerimentos feitos em grande expediente de minha autoria e da autoria de Daniel Gustavo Silva, e que passo a lê-los na íntegra, senhor presidente, na ordem do dia. Matérias em terceira discussão e votação. Nós temos o projeto de lei 015/2020 desse legislativo, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Ferreira Basso, Rafael Siri Gomes Chaves, Jaelson Ramalho Mata e Luiz César Teodoro Ribeiro. Tem como súmula: dispõe sobre a criação nos bairros do município de Bandeirantes a Feira Livre dos Ambulantes e Produtores Rurais. Em matéria em segunda discussão e votação, nós temos o projeto de lei 255 de 2020, que autoriza o prefeito municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 56.536 e da outras providências. E nós temos 4 projetos de lei do Executivo em primeira discussão e votação. Projeto de lei 258 de 2020, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 7.170 e da outras providências. O projeto de lei 260 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional extraordinário no valor de R$ 87.140 e da outras providências. O projeto de lei 262 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 355 mil e da outras providências, e o projeto de lei 263 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 110 mil e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é a pauta para a 27ª sessão ordinária de 2020.
Obrigado ao nobre vereador Rafael Círio Gomes Chaves por efetuar a leitura do expediente à ordem do dia. Eu queria comunicar aos nobres vereadores que o requerimento que está na pauta de 098/2020, na verdade, a gente já votou para que fosse retirado, tendo em vista que o vereador Luiz Gustavo Onofre já efetuou um requerimento com o mesmo conteúdo. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva, muito boa tarde aos nobres vereadores e vereadoras e também ao pessoal de apoio. Nós temos inscritos, também o público que vai nos assistir futuramente pelo YouTube. Nós temos inscrito hoje o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que está nos assistindo pelo YouTube ou que vão assistir, também o pessoal de apoio desta casa. Senhor presidente, o motivo de eu ter me inscrevido é dois. Um dos motivos é que eu gostaria de fazer um pedido para a líder do prefeito, se possível for. Algumas pessoas fizeram uma reclamação para mim a respeito de uma quadra que está ali do lado, senhor presidente, da Igreja Pão da Vida, que os jovens gostariam de estar utilizando ela para praticar esporte, basquete, vôlei, mas a quadra não se encontra com a parte da onde joga basquete, ela ela não se encontra. E se for possível, de repente, se a líder do prefeito puder, mas se for o caso que tiver que fazer um requerimento também, não tem problema, mas eu gostaria de pedir para a líder do prefeito, se ela puder levar esse pedido dos moradores lá para o prefeito, tá? Obrigado, líder. E um outro pedido, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao presidente, aos nobres vereadores, de um requerimento que eu estou na minha mão, se o plenário permitisse, para que eu pudesse pôr esse requerimento na leitura de hoje, para ser votado na outra semana, para mim mesmo, para fazer a leitura desse requerimento, se assim o plenário o conceder. Nobre vereador, em grande expediente, pode ser pedido, né, situações de interesse público, então já pode efetuar a leitura que a gente coloca na pauta seguinte. Já está deferido o teu pedido, pode efetuar a leitura. Obrigado, senhor presidente. Tá. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Roberto Ferreira Basto, vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer, após ouvir do plenário, seja encaminhado cópia do presente ao prefeito municipal, dando a este ciência ao secretário de administração, a fim de indicar que o chefe do executivo execute o que segue. Realize a complementação do valor do auxílio emergencial pago pelo governo federal aos cidadãos de Bandeirantes, efetuando o pagamento do valor de 3 parcelas de R$ 300 com recursos dos cofres do Poder Público Municipal. A justificativa, justifico, é de conhecimento de todos que o governo federal instituiu um auxílio emergencial no valor de R$ 600, como forma de socorrer aos brasileiros carentes afetados pela medida de isolamento sociais determinadas para o combate à disseminação do vírus Covid-19. Recentemente foi anunciado a prorrogação do programa, porém, com a redução do valor das parcelas para R$ 300. Assim, se o município de Bandeirantes efetuasse a complementação desses valores, mediante ao auxílio próprio aos seus cidadãos, pagando também
3 parcelas no valor de R$ 300, isso contribuiria para a manutenção da qualidade de vida de nossos munícipes, mais carente nesse tempo de tanta dificuldade de pandemia. Contando com a compreensão de Vossa Excelência neste termo, espera deferimento. Bandeirantes, 14 de setembro de 2020, vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Obrigado ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Só peço a gentileza, né, para na data de amanhã protocolar esse requerimento na casa, já para que conste na pauta da sessão seguinte. Encaminho às comissões permanentes os projetos de lei 264, 265, 266, 267 e 268, de autoria do prefeito municipal, e também encaminho às comissões permanentes para os seus devidos pareceres os projetos de número 20 e 21 de 2020, de autoria da vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado e Manuel Afonso Pirola Vieira, respectivamente. Então, projetos de autoria deste legislativo encaminha às comissões permanentes. Esta presidência coloca em discussão a ata eletrônica do dia 31 de agosto de 2020. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor José, o senhor é favorável? Senhor José? Favorável. Obrigado, senhor José. Informo que a ata eletrônica do dia 31 de agosto de 2020 foi aprovada por unanimidade. Votação de requerimentos e indicações. Solicito a leitura da moção de aplausos de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve vem respeitosamente requerer que depois de ouvir o plenário seja encaminhado as congratulações nos termos dessa moção de aplauso à 3ª Companhia do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, localizado na Avenida Edelina Meneghel Rando, número 375, no município de Bandeirantes, em reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados a Bandeirantes e região, desde o ano de 1999, quando se instalou o Batalhão do Corpo de Bombeiros no nosso município. Em tempos tão desafiadores, nos orgulha saber que em nosso município existem profissionais tão comprometidos em fazerem a diferença em meio a tantas dificuldades. Esse é o caso do Corpo de Bombeiros Militar de Bandeirantes, o qual tem exercido com maestria as funções para as quais são deliberados. Sabe-se que, para exercer essa profissão, exige bastante esforço, coragem, determinação, treinamento e muito preparo técnico. Eles arriscam a própria vida para salvar a vida dos outros. Além de tudo, fazem isso para ajudar o próximo em defesa da vida. Agem com o coração e, ao mesmo tempo, com muita técnica e precisão. Pois, se não agirem dessa maneira, a vítima pode ser fatal. É uma luta contra o tempo. São os verdadeiros heróis de fardas, não medindo esforços para um trabalho bem executado, lutando incansavelmente até o último instante, para ter o resultado satisfatório e trazer respostas positivas aos familiares e vítimas das ocorrências. Soldados bem preparados, ficam atentos e prontos a todo e qualquer chamado de emergência, seja ele resgate de trânsito, incêndio, salvamento terrestre, aquático e altura, dentre outros tipos de salvamentos e funções exercidas por esses profissionais. Não é por acaso que essa profissão tem servido de exemplo para muitas crianças e adolescentes, os quais sonham em fazer parte desse grupo futuramente.
Esse é um momento único de agradecer e reconhecer, especialmente de reconhecer o esforço desprendido por todos pertencentes a esse grupamento. Receba o nosso reconhecimento e todo o nosso carinho, a nossa admiração e nossa gratidão, e que continuem sendo a inspiração de como fazer a diferença por onde passam. O nosso muito obrigado aos nossos heróis de fardas, heróis da vida real. Bandeirantes, 28 de agosto de 2020, assina o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Em discussão, a moção de aplausos apresentada pelo nobre vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. A palavra ao vereador Jaelson Ramalho Mata. Gostaria de parabenizar a moção de aplauso sugerida pelo nobre vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Sou morador, quase vizinho do Corpo de Bombeiros, e o sinal do trabalho deles é constante através da sirene, né? Quando você ouve a sirene, você já sabe que o Bombeiros foi acionado. E eles prontamente, até mesmo em serviços que não são da sua pertinência, nobre vereador, quando meu sogro teve o infarto que o vitimou e acabou levando meu sogro, eles vieram prontamente, mesmo sem ser da sua competência, né? Era o SAMU que deveria vir, só que o SAMU você tem que ligar na central em Cornélio, a Cornélio manda para o SAMU e para poder vir. E eles foram prestar esse serviço para o meu sogro, né? Então, o Corpo de Bombeiros realmente é um trabalho assim maravilhoso. A gente vê a abnegação e o esforço, o empenho desses profissionais, apesar de ser um serviço onde eles são remunerados para isso, né? A maioria das pessoas veem, e até em pesquisas que levantam que o Corpo de Bombeiros é uma das instituições do país de maior confiança da população. Então, é uma homenagem merecida, né? E eu quero dar os parabéns a Vossa Excelência por essa indicação. Com a palavra, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, doutor Roberto, Marco, boa noite a todos, a população também que futuramente for nos assistir. Pois é uma homenagem ao Corpo de Bombeiros, os nossos heróis aí, os nossos heróis de farda, né? Realmente o trabalho que eles executam é fantástico, que é salvar vidas. Eu, quando criança, né, eu imaginava também um dia ser um salva-vidas, como muitas crianças também imaginam enquanto crianças, né? Eu também lembro de um fato que aconteceu há uns 15 anos atrás, que eu estava na praia e eu ajudei a efetuar um salvamento, né? Uma pessoa se afogou e eu ajudei o Corpo de Bombeiros, né, os bombeiros que estavam próximo ali de mim, a salvar um menino. E eu, graças a Deus, sempre aprendi a nadar novinho, então tive muita facilidade em nadar em rio, em mar. E eu lembro que nesse salvamento, que já estava bem no fundo, já não tinha mais ondas, né? A gente conseguiu pegar o menino e resgatar o menino, e quando a gente chegou na praia, tinham muitas pessoas em volta da areia, e todo mundo começou a aplaudir, todo mundo começou a elogiar os bombeiros, e eu, naquele momento, estava junto com eles, e isso foi muito emocionante, que realmente, eu lembro que a mãe da criança abraçou os bombeiros, me abraçou também, e realmente são atos de bravura, eles arriscam a própria vida para salvar uma outra vida. Então, por isso está aí a homenagem, né, para agradecer um pouquinho do que eles fazem pela nossa sociedade. Com a palavra, a vereadora Mônica Moscardo.
Senhor presidente, demais vereadores, né, eu cumprimento a todos que eu não cumprimentei anteriormente. Parabéns, Mano, eu acho que é merecido, né, um ato honroso aí, todos os nossos bombeiros, pessoal do SAMU, que salvam vidas, realmente fica a nossa gratidão. E eu gostaria de fazer parte da sua moção de aplauso, se você me permitir. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigada. Aceito sim, pode fazer parte. Com a palavra, vereador Rafael Sirico Gomes Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, parabéns, Mano, pela iniciativa. Eu passei por uma experiência junto com os bombeiros, onde teve uma criança que se acidentou no ginásio de esportes, no chinelão, num treino que a gente estava fazendo. E eu fiz os primeiros socorros na criança e nunca me esqueço a rapidez dos bombeiros de chegar no local, onde a gente teve dificuldade até de... Quando me lembro dessa cena, eu até fico emocionado, porque realmente foi muito difícil ali na hora. Fizemos os primeiros socorros, estava eu e a professora Grazi. O bombeiro chegou rápido, continuou os primeiros socorros, a criança foi levada para a Santa Casa e lá estabilizada. Então, se o bombeiro não tivesse chegado a tempo ali naquele momento, talvez essa criança não estaria mais presente junto com nós. O nome da criança chama-se Mateus. E graças a Deus o Mateus está vivo até hoje. Mano, se você me der essa honra, eu gostaria de fazer parte junto. Abraço. Com certeza. Para a gente é um prazer. Eu também gostaria de contar com isso, seus nobres Também vereadores. aceito, Jaelson, é um prazer para a gente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, de participar desse belíssimo moção de homenagem ao Corpo Bombeiro de aplauso. Aceito. Obrigado, nobre vereador Bastos. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, a moção de aplausos de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, Jaelson Mata, Mônica Aparecida Tavares Moscado, Rafael Sirico Gomes Chaves e o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. José Fernandes, favorável. Obrigado, senhor José. Obrigado aos vereadores. Informo que a moção de aplausos foi aprovada por unanimidade. Requerimento indicação de número 096/2020, no qual solicita ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura, de autoria também do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Retificando aqui, tá? De autoria do vereador José Carlos Martins, o requerimento de número 096/2020, para que o primeiro secretário da mesa efetue a sua leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, José Carlos Martins, vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, indica ao prefeito municipal que pague a pernoite para os motoristas da área de saúde que fazem o transporte de pacientes para Curitiba e Londrina, quando o trabalho eles precisarem dormir nessa cidade. Justifica o pedido, pois atualmente os motoristas precisam dormir nos veículos, pois não lhes é paga a pernoite. Se faz necessário garantir boas condições de trabalho e descanso a esses excelentes profissionais que tanto colaboram com o nosso município. Em discussão, requerimento de número 096, de autoria do vereador José Carlos Martins. Com a palavra, o vereador Rafael Sirico Gomes Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pelos meios de comunicação, gostaria de parabenizar o José Carlos Martins pelo excelente requerimento. Nós sabemos
das dificuldades que os motoristas vêm passando aí, e eles levam as vidas dos bandeirantenses, né, para tratamento em toda a região, né? Então, parabéns aí pelo requerimento, tem meu voto favorável. Com a palavra o vereador José Carlos Martins e posteriormente o vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. Senhor presidente, demais vereadores, público que vai nos assistir, é só um gesto de atenção a eles, inclusive o que o Mano falou, são os heróis, né? Inclusive eles também são os heróis que salvam a vida, transportando vida, né? Mas só que às vezes eles chegam no seu destino e até que aguardam os pacientes nas consultas, o que eles têm que fazer? Limpar o ônibus ou o micro-ônibus ou a ambulância e ir para descansar dentro da condução. Então gostaria que o prefeito olhasse com carinho, pelo menos um pernoite para eles, que assim que eles aguardassem, e não tivesse que descansar dentro da condução. Porque eu acho que é um precário, descontrangir demais, né? Então que o prefeito analise com carinho e agradeço o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Carlos Martins. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. Senhor presidente, esse requerimento, ele realmente vem uma boa hora, pedir essa colaboração do prefeito para com esses motoristas, tendo em vista que esses motoristas têm feito de tudo e um tudo para mover essa administração, para levar as pessoas doentes, os pacientes, são pessoas totalmente dedicadas e que realmente merece, sim, uma atenção especial do Executivo em relação a esse pedido de uma pernoite e até mais do que isso. Eu digo ainda que eles merecem muito mais do que isso, como, por exemplo, melhorar a questão das diárias deles também, porque realmente o serviço deles, além de ser um serviço de muito risco, também é um serviço de pessoas que têm que ter um amor muito grande ao seu próximo, porque ali a pessoa tem que manter o seu equilíbrio, né, o seu equilíbrio emocional do dia a dia, não levar nada de um peso sobre ele, para que ele possa tratar aqueles pacientes com carinho, com muito respeito, porque aqueles pacientes já estão com muitos problemas, e eles não precisam de mais um problema. Então eu sou favorável a esse requerimento, e sou favorável até a mais do que isso, se fosse o caso, de contribuir para que esses motoristas tenham assim, um pouquinho de conforto, um pouquinho de dignidade a mais para eles, que o Executivo pudesse estender essa mão e pudesse ajudar eles um pouco mais. Parabéns pelo requerimento, sou totalmente favorável ao requerimento. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos Martins e posteriormente o vereador Jaelson Ramalho Mata. Desculpa, Xuxa. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Robertinho. Obrigado mesmo. Desculpa. Pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, seu Zé, pode falar, seu dizer Zé. que- Com a palavra, o senhor José Fernandes. Eu quero dizer que sou a favor e quero cumprimentar o autor da medida. Parabéns. Obrigado, seu Zé. Ele já agradeceu aqui o senhor. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. O José Mano já vem trabalhando sobre isso já há bastante tempo, né, Zé Mano? Questão da alimentação, que eles muitas vezes os pacientes não recebiam, né, daqui para lá. É uma questão social. Muitas vezes a pessoa sai até de casa sem alimento e agora voltado para o motorista. Verdade, a pessoa tem que ter ali uma dignidade. Às vezes recebe ali uma tarifa, uma diária de R$40, tem que escolher, ou ele pernoita ou ele come alguma coisa, né? Não dá para fazer as duas coisas às vezes, né? Então, parabéns pela indicação. Eu acredito que o Executivo vai ter a sensibilidade de analisar o caso e de conceder isso aí
para esses motoristas, tá bom? Parabéns mais uma vez. Com a palavra, vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Quero dar os parabéns aí ao meu xará, Zé Mano, um excelente requerimento. E uma situação dessa dá até vontade de fazer um projeto de lei, né, para obrigar mesmo, mas pena que já não compete a nós. Mas é um excelente requerimento e vou torcer para que dê certo. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado. Zé, como sempre, né, tratando dos assuntos importantes relacionados à saúde, sabe muito bem aonde está a situação que precisa ser reconhecida. E há tempos a gente vê você fazendo esse tipo de abordagem, de indicação, e eu espero que o prefeito dessa vez cumpra, porque é muito importante o motorista estar descansado, pronto para voltar, trazer os pacientes com segurança. É isso que eu persisto também, na boa utilização do recurso e que o recurso seja devolvido na ponta. Isso é um dos trabalhos que eu considero devolver o recurso no lugar certo. Parabéns, tá, Zé? Parabéns pela sua luta também, sempre nesse sentido. E se você me permitir entrar no seu requerimento? Obrigada. Com a palavra, vereador José Carlos Martins. Agradeço de coração as palavras de todos, São Zé Fernandes e a todos, e com todo prazer, aceito sim. Beleza, obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, requerimento de número 097. 096, né? 096, de autoria do vereador José Carlos Martins. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. E a vereadora Mônica Moscado também, que faz parte do requerimento. Informo que o requerimento de número 096/2020, de autoria do vereador José Carlos Martins e da vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 097/2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Senhores vereadores, Manuel Afonso Pirola Vieira, vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer, após o ouvido plenário, que seja encaminhada a cópia do presente ao prefeito municipal, a fim de indicar ao chefe do Poder Executivo que execute a limpeza e a regularização da esquina localizada na Avenida Bandeirantes, esquina entre o supermercado Cidade Canção e a Ebenezer Plantas, Bandeirantes, Paraná. Justifica a presente solicitação devido ao grande fluxo de veículos que transitam no local, os quais, para desviarem do barro e da água empoçada e a sujeira acumulada na localidade, desviam para o meio da rua, ocasionando desconforto e medo aos moradores e trabalhadores do local, não havendo vazão para escoar a água da chuva e as demais. Sendo assim, pede-se que tome as devidas providências para sanar o problema o mais rápido possível. Moradores estão correndo risco iminente de serem atropelados ou até mesmo tornarem vítimas de acidentes de trânsito com danos irreversíveis. A regularização da via é de suma importância para o melhor andamento da malha viária municipal, além de deixar este trecho sujo e feio, conforme fotos em anexo. Daí existe as fotos aqui em anexo do local. Nesse termo, espera deferimento, Bandeirantes, 28 de agosto de 2020, assina o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Obrigado ao nobre vereador pela leitura do requerimento. Coloco em discussão o requerimento de número 097/2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Com a palavra, vereador Jaelson Ramalho Mata. Eu acho que é aqueles canteiros que tem ali, é isso, né, mano? Aqueles 2 canteirinhos que tem ali que... Realmente nós passamos lá hoje, né, e
E realmente está precisando ali de uma manutenção ali. Ah, o acúmulo de águas também na esquina ali. Barro. Isso. Há um desnível ali que acumula água bem na esquina ali. Verdade. Muito bem. Parabéns pelo... Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, senhores vereadores, mano, ali, o ano passado eu pedi para o Zanardo arrumar. O que acontece? Tem um barracão de alfafa ali e o pessoal manobra em cima da calçada para carregar alfafa. E vai afundando ali, né? E fica acumula água ali. Aí o ano passado o Zanardo arrumou, até colocou umas pedras ali, para o pessoal não subir ali, mas eles arrancam, que eles usam ali, você pode passar ali atrás do Mercado Canção, e o pessoal coloca o caminhão vazio, Zé, e a hora que vai sair carregado, o bicho estoura a calçada, não aguenta. Então vai ter que colocar tipo aqueles trilhos de trem que ele coloca em pé, para não subir, porque o pessoal só usa ali para fazer a carga e descarga da alfafa. Problema sério aquele negócio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Carlão Demício, pelo esclarecimento. Com a palavra, o vereador José Carlos Martins. Mano, uma alteração, dá para você falar pro Zanardo também, o responsável, o Carlão está aí, o Robertinho está aí, aquela manta, porque eles vão continuar subindo a mesma coisa, por causa da escada deles não cabe em cima do caminhão, tá entendendo? Então, a hora que ele for fazer aquilo lá, já fazer com a manta mais grossa, que daí o cara pode subir em cima tranquilo, que é igual faz em posto de combustível aí, pode subir tranquilo e acabou. Mas parabéns pelo requerimento, irmão. Obrigado ao vereador José Carlos Martins. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, requerimento de número 097. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Zé Fernandes, favorável. Obrigado, seu Zé, e a todos os vereadores, informando desde já que o requerimento de número 097, 2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, foi aprovado por unanimidade. Conforme já dito no início da sessão, o requerimento de número 098, por equívoco deste presidente, não era para constar na pauta por já ter sido retirado em outra ocasião. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento 100 de 2020, de autoria dos vereadores Daniel Gustavo Silva, Carlos Roberto Ferreira Basto, Rafael Ciri Gomes Chaves e Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, senhores Daniel Gustavo Silva, Carlos Roberto Ferreira Bastos, Rafael Ciri Gomes Chaves e Sônia Regina Zamboni, vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requerem, após ouvido o plenário, seja encaminhada a cópia do presente ao prefeito municipal, dando a este ciência ao secretário de administração, a fim de indicar ao chefe do executivo que execute o que se segue. Asfaltamento urgente da antiga rua São Sebastião, a atual rua Alaes Alves da Cruz, conforme lei sob número 3.920/2020, situado no bairro Invernado, próximo ao Clube Águas Claras. Justifica a presente solicitação que, após diversos diálogos com o prefeito Lino Martins e responsáveis secretários, tanto da administração quanto até mesmo informações do diretor do SAAI, sendo que até o momento não obtivemos êxito. Contudo, os moradores do local estão clamando por este asfaltamento desde o princípio da rua, estando estes com problemas respiratórios. Em dias de chuva, estão sendo prejudicados em diversos transtornos. Neste termo, espera deferimento, Bandeirantes, 31 de agosto de 2020. Assinam os vereadores Daniel Gustavo Silva, Carlos Roberto Ferreira Bastos, Rafael Ciri Gomes Chaves e Sônia Regina Zamboni. Em discussão, requerimento de número 100 de 2020, de autoria do vereador Daniel Gustavo Silva, Carlos Roberto Ferreira Basto, Rafael Ciri Gomes Chaves e Sônia Regina Zamboni. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto.
Senhor presidente, senhores vereadores, os problemas daquele bairro não são poucos, são muitos, mas alguns dos problemas há a possibilidade de ser resolvido, e acredito que com essa junção dos nobres vereadores junto a esse requerimento, solicitando ao executivo, possa ser resolvido aquele problema aonde há muitos e muito tempo as pessoas estão clamando por esse asfalto. Então acredito, senhor presidente, que o nosso prefeito vai se compadecer desse pedido dos nobres vereadores, bem como o sofrimento daquelas pessoas, e vai realizar esse tão sonhado asfalto, que é o que eu acredito, e eu quero acreditar nisso, em prol daquela população que ali está e tem clamado. O nobre presidente mesmo é testemunha disso, já esteve lá comigo, já tivemos conversando, já tivemos até conversando com o prefeito, e quero acreditar que desta vez vai se tornar real aquele tão sonhado asfalto. E quero agradecer a todos os vereadores por estar junto com o nobre presidente, comigo, junto nesse requerimento. Obrigado a todos, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Também queria agradecer a todos, né? Sabemos da dificuldade que estamos tendo, até mesmo de diálogo a respeito dessa rua, mas a confiança tem que superar, né? Então, vamos acreditar aí que até aí o final do mandato do prefeito, ou até mesmo aí num futuro mais próximo aí, aquela população daquela rua tenha o tão sonhado e respeitado ali também, né, o asfaltamento, para que eles possam aí ter uma moradia digna. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro fato, né? Em 2009, foi o primeiro requerimento número 1 que eu enviei nessa casa, na primeira gestão que eu fui vereador, para asfaltar essa rua São Sebastião. Agora a rua mudou de nome, Robertinho Basto. Vamos torcer que consiga fazer esse asfalto. E eu peço também, eu não sei quem foi o autor principal desse requerimento, se é o Daniel, se eu poderia fazer parte desse requerimento, que é de suma importância para aquele pessoal daquele bairro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador. Na verdade, todos que fazem parte desse requerimento são autores principais, e por mim tudo bem. Queria saber dos demais vereadores, tranquilo? Senhor presidente, para mim está perfeitamente bem. Então acrescenta mais o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro no requerimento de número 100, 2020. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, requerimento de número 100, de autoria do vereador Daniel Gustavo Silva, Carlos Roberto Ferreira Basto, Rafael Círio Gomes Chaves, Sônia Regina Zamboni e Luiz César Teodoro Ribeiro. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Informo que o requerimento de número 100 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento feito na última sessão ordinária em grande expediente, de autoria do vereador Rafael Ciriaco Gomes Chaves. Na verdade, é de autoria minha e sua, senhor presidente. Rafael Ciriaco Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva, vereadores que abaixo subscrevem, vêm requerer ao prefeito municipal para sanar com urgência, através de tapa-buraco e de faixas de sinalização vertical e horizontal, na entrada dos conjuntos João Teodoro e Castanho pela BR-369, o estudo para a implantação de redutores de velocidade nas ruas principais desses bairros. Justifica a indicação para maior segurança da população e a preocupação, pois a entrada é a principal entrada desses bairros e está muito perigosa sem sinalização, e os redutores para a segurança dos pedestres. Nesse termo, espera deferimento Bandeirantes, 1º de setembro de 2020. Coloco em discussão o requerimento feito em grande expediente na última sessão ordinária.
pelos vereadores Rafael Ciro Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, requerimento dos vereadores Rafael Ciro Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que o requerimento feito em grande expediente na última sessão ordinária, de autoria do vereador Rafael Chaves e Daniel Gustavo Silva, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento, também feito em grande expediente na última sessão ordinária, de sua autoria e também do vereador presidente Daniel Gustavo Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, Rafael Ciro Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva, vereadores que abaixo subscreve, vem requerer ao prefeito municipal para sanar com urgência os problemas ocorridos com as galerias pluviais do município, nas residências na rua Prefeito Moacir Castanho, próximo ao Celsius Bar, onde os moradores já procuraram a prefeitura e não foram atendidos. Segue em anexo fotos e protocolo que foi realizado na prefeitura. O protocolo é dia 17 de julho de 2020. Justifica a indicação para atendimento à população, pois essas galerias abertas estão causando riscos aos moradores que moram nessas casas. Também justifica que, apesar das casas serem particulares, as galerias são de responsabilidade da prefeitura. Justifica o pedido pela população e a nossa fiscalização perante o poder público. Coloco em discussão o requerimento feito na última sessão ordinária, em grande expediente, pelo vereador Rafael Ciro Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, o requerimento de autoria do vereador Rafael Ciro Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, favorável. Obrigado, senhor Zé Fernandes e todos os vereadores por aprovarem esse requerimento por unanimidade. Matérias em terceira discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa a leitura da súmula do projeto de lei de número 015 de 2020 deste legislativo, de autoria do nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Projeto de 2020 do Legislativo, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Ferreira Bastos, Rafael Ciro Gomes Chaves, Jaelson Ramalho Mata e Luiz César Teodoro. Súmula. Dispõe sobre a criação de bairros do município de Bandeirantes, a dos ambulantes e produtores rurais. Coloco em terceira discussão o projeto de lei de número 015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda à chamada nominal dos vereadores para que, em terceira votação e nos termos regimentais, os vereadores realizem o seu voto. Chamada nominal para a terceira votação do projeto de lei do Legislativo número 015 de 2020. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, meu voto é favorável ao projeto de lei 015/2020 do Legislativo. Senhor José Fernandes da Silva. Favorável, senhor presidente. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 015 de 2020, de autoria do Legislativo. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável. Jaelson Ramalho Mata. Favorável ao projeto de lei 015/2020 do Legislativo. José Carlos Martins. Favorável, senhor presidente. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de lei 015/2020 do Legislativo. Luiz Gustavo Nofre. Senhor presidente, favorável ao projeto.
Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é favorável. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Favorável ao projeto. Eu, Rafael Ciri Gomes Chaves, sou favorável ao projeto de lei do Legislativo número 015/2020. Sônia Regina Zamboni. Presidente, eu voto sim no projeto de lei de número 015/2020 desse Legislativo, que tem como autores o projeto os vereadores Carlos Roberto Ferreira Bastos, Rafael Cirico Gomes Chaves, Jaelson Ramalho Mata e Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, fica aprovado em terceira votação e redação final o projeto de lei do Legislativo número 015/2020 por unanimidade. Informo que o projeto de lei de número 015/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, foi aprovado por unanimidade. Matérias em segunda discussão e votação. Esta presidência informa que, conforme dispõe o regimento interno da Casa, a segunda discussão e votação é realizada artigo por artigo. Portanto, eu consulto o plenário e aos vereadores se assim procederemos ou faremos englobadamente o projeto de lei como um todo, conforme é de costume ao longo dos anos nesta Casa. Os vereadores favoráveis para que assim, conforme de costume dessa Casa, procederemos à votação em segunda discussão, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, diante da decisão unânime do plenário, assim procederemos. Solicito, então, a leitura do projeto de lei de número, ou seja, da súmula do projeto de lei de número 255/2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei 255 de 2020 tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal por um crédito adicional especial no valor de R$ 56.536 e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei de número em segunda discussão, projeto de lei de número 255/2020. Com a palavra a vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, demais vereadores, inicialmente eu pedi vistas desse projeto para analisar, confirmei uma planilha que chegou na casa, liguei para a empresa e tinha algumas coisas que não conferiam e o item HUI, Sistema de Informação, foi glosado, né? Eles entenderam que não há necessidade, talvez o valor do pagamento desse projeto ele vai ser alterado na base, e informações de que o nosso projeto ele tá atrasado e referente aos demais projetos aí na região, e até um tanto quanto assustador, segundo a empresa, a morosidade é muito grande, em especial no nosso município, ela está um pouco pior quanto a esse projeto. Então, eu estou aqui, senhor presidente, para dizer o quanto que é necessário esse projeto. Depois de ter pedido vistas, eu vejo que ele é muito importante, porque eu fui analisar o que significava um plano municipal de saneamento básico, e ele diz respeito a tudo o que a população de Bandeirantes precisa. E corremos o risco, se perdermos mais prazos, de ficarmos impedidos, talvez, de pleitear recursos para o município. Ó, o plano municipal deve conter projetos para abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de lixo. Esse projeto é a condição primordial para a União empregar os recursos no município. Ele tinha um prazo, inicialmente, até 2019, dezembro de 2019. Aí ele foi prorrogado. E agora ele foi prorrogado mais um pouco ainda devido à pandemia, pelo fato a maior parte dos funcionários da Secretaria das Águas estarem acima de 60 anos, então está tendo uma morosidade que eles estão trabalhando remoto. É de grande importância que o município dê prioridade, desde que esse projeto já está aqui no município de 2012, e até hoje ainda não foi concluído esse trabalho. Existia uma comissão, existe ainda, né?
E eu espero que dê andamento, com certeza vai ser dado andamento, porque precisa terminar e pagar o restante para essa empresa que está aguardando para concluir as últimas fases. Então, eu vejo que é de grande importância que o município reconheça que é necessário dar andamento nisso aqui o mais urgente possível, porque fala de coleta de lixo, e a gente pode aí perder recursos, porque nós temos a parte do nosso município de encanamento na parte central do município muito antiga. Isso vai ter que ser refeito. E já há proposta de ser refeito toda essa parte de encanamento central, que vai aí milhões, porque é um custo muito alto. Sem esse planejamento de saneamento básico, o município pode ter problemas na captação de recursos. Então, eu peço aí, acelera aí o pessoal da prefeitura, os administradores, as comissões, que a líder do prefeito agora trouxe para nós aqui uma resposta referente à planilha, que agora devolva, então, a aprovação desse projeto e dê andamento. Sem mais, senhor presidente. Nobre vereadora, você que, né, pediu vistas do projeto, você disse que alguns serviços, né, que é relacionado à coleta de lixo, rede de esgoto, aterramento sanitário. Isso. O planejamento, tá aqui, ó. Plano Municipal de Saneamento Básico envolve abastecimento de água. Tem que ser feito um planejamento para melhorar isso. Isso contém dentro da planilha de trabalho feito por esse comitê e por essa empresa, que, inclusive, é a mesma empresa que veio aqui prestar o serviço do plano diretor. Tá? Então, ó, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de lixo. Esse projeto é condição primordial para a União empregar os recursos no município. Então, se nós estamos com ele desde 2012, temos que acelerar, porque a gente corre o risco de depois não poder pleitear recurso federal ou estadual, enfim. É importante demais esse projeto, pagar isso logo, terminar esse programa e concluir essas fases de trabalho que ainda estão pendentes. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a segunda votação nos termos regimentais do projeto de lei de número 255, 2020, de autoria do prefeito municipal. Chamada nominal para a segunda votação do projeto de lei do Executivo número 255 de 2020, José Fernandes da Silva. Favorável. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 255 de 2020, de autoria do Executivo. Sônia Regina Zamboni. Presidente, eu voto sim, projeto de lei de número 255, 2020, que tem como autor o prefeito municipal Lino Martins. Eu, Rafael Cirigo Gomes Chaves, sou favorável ao projeto de lei do Executivo número 255 de 2020. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Favorável ao projeto, senhor presidente. Manuel Afonso Pirola Vieira. Voto favorável. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável. César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de lei 255/2020. José Carlos Martins. Voto a favor, senhor presidente. Elson Ramalho Mata. Favorável ao projeto de lei 255/2020 do prefeito municipal. Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável. Antônio Carlos Demício. Meu voto é favorável ao projeto de lei 255/2020 do prefeito municipal. Fica aprovado a votação o projeto de lei do Executivo 255 de 2020 por unanimidade. Informo que o projeto de lei de número 255, de autoria do prefeito municipal, foi aprovado por unanimidade. Matéria... Senhor presidente, solicito consultar a casa se é possível votarmos em uma votação agrupada as três últimas matérias, porque se tratam de crédito adicional da mesma natureza. Obrigado, senhor José Fernandes. Diante da solicitação do nobre vereador José Fernandes da Silva, consulta o plenário. Os vereadores favoráveis para que votamos
As matérias em primeira discussão e votação englobadamente permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que, diante da decisão unânime do plenário e por pedido do nobre vereador senhor José Fernandes da Silva, assim procederemos à votação da matéria em primeira discussão e votação da 27ª sessão ordinária do ano 2020, no qual, então, solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura das súmulas dos projetos de lei 258, 260 e 262 e 263 de 2020, todos de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, o projeto de lei 258 de 2020, de data de 14 de agosto de 2020, tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 7.170 e dar outras providências para a Secretaria de Obras, Serviços de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Administração. O projeto de lei 260 de 2020, senhor presidente, de data de 20 de agosto de 2020, tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional extraordinário no valor de R$ 87.140 para enfrentamento de emergência de saúde pública nas escolas públicas da rede básica de ensino decorrente do coronavírus, o Covid-19, conforme portaria número 1857 de 2020. O projeto de lei 262, senhor presidente, de 2020, tem como súmula, que é de data de 1º de setembro de 2020, tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 355 mil, conforme sistema de gestão de transparência voluntárias para investimentos na APAI e Lar São Vicente de Paula, referente à emenda parlamentar, senhor presidente. Só ver de quem foi. De referência. Tá. Projeto de lei 263 de 2020, senhor presidente, de data de 2 de setembro de 2020, tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 110 mil e da outras providências, que estabelece a devolução de recursos para a implantação de centro de especialidades odontológicas, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador Rafael Círio Gomes Chaves por efetuar a leitura das súmulas. Diante da leitura, coloco em primeira discussão os projetos de número 258, 260, 262 e 263 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, um desses projetos de lei é para a emenda parlamentar, não é isso? A justificativa, ele está atendendo todos os vereadores? Não é da Câmara Municipal. Ah, tá. Porque eu conversei com o prefeito e estava na mesa algumas emendas para ele ser cumprida da área da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Com a palavra, a vereadora Mônica Moscado. Já então, tocado nesse assunto no plenário, quero parabenizar o deputado Pedro Lupion por atender o município, em especial a PAI. É sempre muito bem-vindo o recurso. E nós podemos estar, não tão muito obstante, o ano passado em Brasília, entregamos um pedido da PAI em mãos para ele, nós três, e mais algumas outras pessoas que nos acompanharam. Agradecer ao deputado, deixar registrado na sessão de hoje, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Mônica. Continua a discussão.
Encerrada a discussão, em votação, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a primeira votação nos termos regimentais dos projetos que se encontram em primeira discussão e votação nesta 27ª sessão ordinária do ano de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, chamada nominal para a primeira votação dos projetos de lei do Executivo 258, 260, 263 e 262 e 263 de 2020. José Fernandes da Silva. Favorável. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, meu voto é favorável ao projeto de lei 258, 260, 262 e 263 de 2020, todos do prefeito municipal. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 260, 262, 263, todos de 2020, de autoria do Executivo. Também o de 258. Tatiane Pereira Savaini Azevedo. Favorável. Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, voto favorável aos projetos de lei 258, 260, 262 e 263 do prefeito municipal. José Carlos Martins. Favorável a todos os 4 projetos em primeira votação, senhor presidente. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim aos projetos de lei 258, 260, 262 e 263 de 2020, todos do Executivo. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável a todos os projetos. Manuel Afonso Pirola Vieira. Voto favorável a todos os projetos. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Sou favorável aos projetos. Eu, Rafael Cirigo Gomes Chaves, sou favorável aos 4 projetos do Executivo em primeira votação. Sônia Regina Zamboni. Presidente, eu voto sim aos projetos de lei de número 258, 260, 262, 263, todos de 2020, que tem como autor o prefeito municipal Lino Martins. Senhor presidente, fica aprovado em primeira votação os projetos de lei do Executivo 258, 260, 262 e 263 de 2020 por unanimidade. Informo que os projetos que se encontram em primeira discussão e votação na 27ª sessão ordinária do ano 2020 foram aprovados por unanimidade. Está encerrada a ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação pessoal. Senhor presidente, está inscrito em explicação pessoal o nobre vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Com a palavra o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu só vim aqui para lembrar o pessoal que fez uma live no sábado, através da promoção do PC, do Bruno Castanho, e em homenagem a todos eles, toda a banda lá, o vocalista Sidney Pascoal, que eles fizeram uma live e conseguiram arrecadar mais de 200 cestas básicas. Conseguiram arrecadar dinheiro também com essa live de mais de 3 horas e meia de músicas, de pagode e outras músicas. E isso vai ser retornado tudo então para o Bezerra de Menezes, a PAI e, se não me engano, mais uma outra entidade. Então nós temos só a agradecer esse pessoal que fizeram toda essa estrutura, foi lá na Arena do Nilmar, agradecer a todos que fez acontecer esse fato, de uma doação muito importante nesse período que nós estamos passando agora, que muitas pessoas estão deixando já de doar, algumas empresas, por dificuldades financeiras que estão passando por essa pandemia, e esse grupo faz, então, essa live e consegue fazer, então, uma grande doação para essas entidades de terceiro setor do nosso município. Muito obrigado, em atenção ao PC, o Bruno Castanho e toda a sua equipe que participaram lá. Muito obrigado.
Boa, Luiz César Teodoro Ribeiro. Pessoal, as sessões extraordinárias, né? Peço ajuda aí, se eu estou certo. É quinta e sexta-feira, às 10 horas da manhã, que a gente já tinha marcado, né? Correto? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 19h02. Agradeço a presença de todos os vereadores e a população que no futuro próximo irá nos acompanhar.